Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Qual porta eu e você temos que abrir? É a porta do nosso coração. Se abrirmos, ele entra. Pastor, como que eu abro essa porta? Eu abro essa porta por meio da oração. Eu abro essa porta por meio da confissão. E eu quero convidar você nessa manhã, você que está aqui presente, você que está em casa nos acompanhando, aí no seu lugar, comece a orar, comece a orar. Abra seu coração, abra seu coração, abra a porta do seu coração. Convide ele para entrar. Ele não entra se ele não for convidado. Ele não entra se ele não for convidado. Senhor Jesus, nessa manhã, nós abrimos a porta do nosso coração e nós te convidamos, entra. Vem com a tua presença, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com todo o teu amor, com toda a tua graça, com toda a tua misericórdia. Entre em nossas vidas, entre em nossa casa, entre em nossa família. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor nessa manhã. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos. Precisamos da tua presença, precisamos do teu toque. Tenha misericórdia da nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o teu amor? Nessa manhã entra na nossa vida. Entra na vida daquele, ó Deus, que está desesperado, sem conseguir enxergar uma saída, uma porta. Entra na vida dessa pessoa que talvez entrou aqui hoje totalmente desiludida, fraca, caída. Entre para levantá-la. Entre, ó Deus, para trazer uma nova motivação. Entre na vida daquele, ó Deus, que talvez o coração está tomado por uma tristeza, mas o Senhor é a nossa alegria. Tu és a nossa alegria. Ah, Senhor, na tua presença até alegrias, até a tristeza salta de alegria. E Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que esta manhã vai ser uma manhã de restauração em nosso meio. Uma manhã onde o Senhor vai tocar em vidas. Será uma manhã de salvação. Será uma manhã onde a tua palavra virá ao encontro de cada coração, trazendo ânimo, trazendo força, levantando o caído, fortalecendo as mãos e os pés daqueles, ó Deus, que não conseguiam caminhar. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu abençoo. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, cada um que nos visita aqui nessa manhã, cada um que se conecta da sua casa. Senhor, não importa a cidade, de onde Ele nos acompanha. Senhor, eu abençoo que essa doce presença do Senhor, que é tão real em nosso meio, entre em cada casa, em cada lar, nos hospitais, aonde, ó Deus, uma pessoa está conectada a essa reunião. Que a tua presença seja tão real neste ambiente, como Ele é aqui, ó Deus, em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder começar o dia na tua casa, adorando ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar aquele forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Bom dia, Lagoinha Uberlândia. Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom ter você aqui nessa manhã. Vai ser muito precioso o que nós vamos experimentar aqui juntos. Mas eu queria te fazer um convite. Dia 27 desse mês, às 20 horas, o nosso ministério de teatro aqui da igreja, nós vamos estar aqui no Teatro de Uberlândia. É a primeira vez que nós vamos sair das quatro paredes para levar aquilo que Deus tem entregado aos nossos irmãos, para apresentar para toda a cidade. Você não tem ideia do quanto essa equipe está trabalhando, ensaiando.
Vai ter a participação das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes. É um espetáculo lindo que vai estar aqui no Teatro Municipal, dia 27/7. Ou seja, no dia 27 desse mês, nós vamos estar ali com a peça, com o espetáculo Portas Abertas. Portas Abertas é o tema que Deus nos entregou para o ano de 2023. Para todas as Lagoinhas, em todos os continentes, nós estamos caminhando debaixo dessa palavra. 2023 é o ano das portas abertas. Sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa vida. E a nossa equipe de teatro vai estar no Teatro Municipal, dia 27/7, às 20 horas. Pastor, como que eu faço para participar? Você vai comprar o seu ingresso e você vai estar ali. Não sei se você tem amigos assim, mas eu creio que você tem. A gente convida eles para vir na igreja, eles não vêm. Não vêm. Eles falam, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja. Mas eu tenho certeza, se você convidar ele para ir no teatro, ele vai. Ele vai. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que eles vão sair dali impactados com tudo aquilo que eles vão assistir, ouvir. Porque pensa no nível de excelência, em algo lindo que nós vamos apresentar para toda a cidade de Uberlândia. Nós somos uma igreja que temos uma vocação, uma missão: servir a cidade de Uberlândia. E é isso que nós vamos fazer, servir essa cidade. E nós vamos servir agora por meio das artes. Então eu queria que você comprasse seu ingresso. Vamos esgotar, vamos honrar os nossos irmãos, vamos esgotar ali a bilheteria e vamos prestigiar o nosso ministério de teatro, que ele, pela primeira vez, está indo aí para o lado de fora para levar a palavra de Deus. Um aviso para o papai e mamãe: nós vamos ter a nossa colônia de férias e nós só temos mais 15 vagas. Você faz a sua inscrição lá no Kids. Seu filho vai passar um dia maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai voltar muito empolgado com tudo que ele vai viver com o nosso ministério Kids nessa colônia de férias. Eu queria convidar você a pegar aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você que vai consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, eu queria que você pegasse aí na sua mão. E daqui a pouco você vai ver no Lagoinha News, mas uma notícia muito boa. Ontem nós terminamos a nossa subestação de energia. Meus irmãos, um ano para tentar conseguir colocar energia. Nós colocamos primeiro do que o shopping. O shopping ainda não conseguiu, mas é diferente, né? A Bíblia diz lá em Malaquias: vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. Foi difícil, mas nós conseguimos. Agora só estamos aguardando a CEMIG ligar ali a chavinha. E eu creio que nas próximas semanas isso vai acontecer. Ela já está com transformador, veio de Belo Horizonte para trocar do lado externo, para ter realmente a quantidade de energia que nós precisamos. Mas é uma grande vitória, porque em um ano nós temos funcionado com o gerador. E você não tem ideia o quanto esse gerador gasta para deixar essa igreja funcionando. Domingo ele fica ligado quase que o dia todo. Mas nós conseguimos, chegamos até aqui. E eu louvo a Deus pelo seu coração, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelas suas orações. É mais uma vitória nossa, mais uma vitória nossa. Então a nossa subestação está pronta para receber energia, e nós estamos avançando como igreja. Mas eu gostaria muito que todos os dias, se possível, tire um minutinho e ore por nós, ore por essa casa. Ontem em casa, acompanhando tudo o que aconteceu aqui, tudo. Pensa num sábado movimentado, foi ontem aqui na igreja. E hoje nós estamos assim, mais uma vez, com o mesmo problema de antes. Não temos espaço físico, não temos sala. Então, se fôssemos fazer qualquer coisa aqui ontem, não teríamos vaga. Todos os salões da igreja já estavam ocupados. Hoje nós estamos ocupando aqui no shopping 4.800 metros quadrados e não tem espaço. Então estava usando a tenda, estava usando as salas, todos os salões. Ontem nós começamos o culto Efatá para surdos e mudos. E foi assim algo tão lindo, tão lindo. No próximo batismo eu estou tentando comunicar, porque nós vamos batizar a primeira surda aqui da igreja. E se eu não conseguir, vai ter um intérprete. Mas eu estou tentando. Vou confessar para você que é difícil, entendeu? É difícil. Estou lá com o vídeo tentando. Mas
como é bom a gente avançar. Ontem nós tivemos aqui também nosso primeiro show de talento com a melhor idade. Agora, nesse exato momento, ali no tabernáculo, nós temos o culto da melhor idade. Então, o vovô, a vovó que está em casa, você não vai deixar ele em casa. Você vai trazer ele para estar aqui no sábado de manhã. E ontem foi tão bom ver e acompanhar tudo que estava acontecendo aqui, né? Os nossos irmãos da melhor idade, uns cantando, outros dançando, escrevendo poesia, coisa linda que nós vivemos aqui no dia de ontem. Então, se você tem o vovô e a vovó em casa, você não vai deixar ele em casa. Você vai trazer ele para que ele esteja conosco aqui todo sábado às 9, sábado não, todo domingo às 9 horas da manhã. Se você pegou o seu dízimo, a sua oferta, aqui em Lagoinha, Uberlândia, nós temos uma prática. Sempre que alguém tem uma oferta muito grande para deixar no altar, nós convidamos ela aqui à frente, para poder inspirar você que está aqui presente, você que está em casa, a também fazer uma entrega tão grande como esses amados irmãos vão fazer. E eu queria convidar aqui o papai Renan, a mamãe Maria Eduarda, que vão apresentar ao Senhor a vida da Olívia, de 4 meses. Eu queria convidar também o papai Rafael, a mamãe Adriele, que vai consagrar o Sebastião, de 3 meses. E eu quero convidar o papai Rodrigo e a mamãe Poliane, que vai consagrar a vida do Bento e da Mariana. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não há entrega maior do que essa que esses pais irão fazer hoje, de entregar os seus filhos, a Olívia, o Sebastião, o Bento, a Mariana, no altar do Senhor. Pastor, eu quero consagrar o meu filho também. Como que eu faço? Você procura a pastora Kelly, pode procurar um dos nossos diáconos, e eles vão conectar você à pastora Kelly, para você consagrar o seu filho ao Senhor. O que esses pais estão fazendo é o que Maria e José fizeram. Levaram Jesus ao templo para ser consagrado ao Senhor. E nós temos aqui a Olívia, isso, pedi a pastora Suzy para segurar, o Sebastião está aqui, e o Bento e a Mariana. Eu vou pedir aos pais que se ajoelhem, se coloquem de joelhos. Eu queria que toda a igreja, mais uma vez, que você se colocasse de pé, você pudesse estender suas mãos aqui à frente. E eu queria que você orasse conosco, mais uma oração, cantando e declarando a bênção do Senhor sobre essas famílias, no nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Amém, amém, Pai, nessa manhã nós consagramos ao Senhor a vida da Olívia. Ela pertence ao Senhor. O Senhor sonhou com ela. E aqui, ó Deus, nós abençoamos o crescimento da Olívia. Que ela cresça como Jesus cresceu, em sabedoria, em graça, em estatura. Que dos céus o Senhor libere os teus anjos para guardar a sua vida. Livra a Olívia de todo acidente, livra a Olívia de toda enfermidade.
Nós abençoamos a vida dela, os propósitos que o Senhor já estabeleceu antes da eternidade para a vida dela. Pai, nós abençoamos a Olívia, nós consagramos ela ao Senhor e oramos pela vida do seu pai, o Renan, e oramos e pedimos: Deus, dê a ele sabedoria, dê a ele graça, que nunca falte sobre a sua cabeça o precioso óleo da unção, que as suas vestes sejam sempre brancas, que ele seja um exemplo e um modelo para a Olívia, que ele, ó Deus, possa abençoá-la como um sacerdote abençoa a sua casa, que nunca falte sobre ele a provisão financeira para investir no futuro, ó Deus, da Olívia, que ele seja um modelo de homem, de marido, de pai, onde ela possa olhar e possa se espelhar, que ele seja imitador de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 1. Oramos pela sua mãe, oramos pela Maria Eduarda e pedimos que a sabedoria do alto esteja sobre ela, que ela ensine a Olívia os mandamentos do Senhor, como Salomão nos ensina em Provérbios. Pai, que ela possa, ó Deus, conduzir a Olívia pelos teus caminhos, que nunca falte sobre ela a unção que ela precisa para abençoar, ó Deus, a vida da Olívia, que ela seja um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, que a Olívia possa olhar para ela e desejar ser como ela. Nós abençoamos, ó Pai, esse casal, essa família e todos os familiares aqui presentes. Consagramos ao Senhor a vida da Olívia em nome de Jesus. Nessa manhã nós oramos pela vida do Bento e oramos pela vida da Mariana. Pai, consagramos, ó Pai, essas crianças ao Senhor, que o Bento cresça no temor do Senhor, que nunca falte no coração dele o temor do Senhor, que ele valorize, ó Deus, o temor do Senhor, e que ele busque em toda a sua vida o temor do Senhor, que ele siga o conselho de Davi a Salomão. Não há nada mais precioso do que o temor do Senhor, é mais precioso do que o ouro de Ofir, e que no coração do Bento tem, ó Deus, sim, essa busca, essa sede pelo temor do Senhor. Abençoamos o seu crescimento, o seu futuro. Declaramos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida dele, ele vai viver, ele vai desfrutar daquilo que os céus um dia já determinaram para ele aqui na terra. Que ele cresça em sabedoria, graça e estatura como Jesus, e que os teus anjos o acompanhem onde ele entrar e por onde ele sair. Pai, nós consagramos ao Senhor a vida da Mariana, nós abençoamos ela, que o crescimento dela também, ó Pai, seja marcado pela presença do Teu Espírito Santo, que ela possa ter experiências com o Teu Espírito Santo, experiências essas que vão norteá-la, que vão conduzi-la à Tua presença, que ela cresça, ó Deus, tendo um coração sábio, um coração faminto pela Tua presença. Nós consagramos a vida da Mariana, oramos, ó Deus, pela vida dos seus pais, pela vida do Rodrigo e pela vida da Poliana. Tome, ó Deus, essa família, esse casal em Tuas mãos. Oramos pelo Rodrigo e pedimos que, ó Deus, a Tua presença o acompanhe. Senhor, que ele possa cada dia crescer no conhecimento do Senhor, e neste crescer do conhecimento, que ele ensine os seus filhos também a crescer no conhecimento do Senhor. Como diz o profeta Oséias, que ele cresça e prossiga conhecendo ao Senhor em todo o tempo, que ele seja um modelo de homem, de pai, de marido para os seus filhos. Oramos pela vida da Poliane, conceda a ela a unção, a graça, como mãe, como mulher, como intercessora, como aquela, ó Deus, que conduz a sua casa em sabedoria. Ó Deus, que essa sabedoria seja sobre ela, que ela construa, ó Deus, por meio da sabedoria, uma família forte e temente ao Senhor. Consagramos, ó Pai, essa família ao Senhor em nome de Jesus, e oramos nessa manhã pela vida do Sebastião. Abençoamos a sua vida com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 1, verso 3. Que o Sebastião cresça como, ó Deus, João Batista cresceu, cheio do Espírito Santo, ainda na sua terna idade. Pai, que sobre ele esteja a Tua presença, que por onde ele for, a Tua presença o acompanhe, que ele saiba, que ele reconheça, que ele perceba a boa mão do Senhor o conduzindo em todo o tempo da sua vida. Que ele cresça como Jesus cresceu, em sabedoria, em graça, em estatura. Pai, oramos e declaramos que nenhuma enfermidade chegará na sua vida, que o Senhor o protegerá e o guardará de todo acidente. Pai, que por onde, ó Deus, ele entrar, por onde ele sair,
que a presença do Senhor o acompanhe. Libere, ó Deus, os teus anjos, não só para estarem acampados ao seu redor, mas para irem à sua frente, impedindo que ele tropece, impedindo que ele caia, no nome precioso de Jesus. Abençoamos, ó Deus, o futuro dele, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor planejou, e ó Deus, oramos e declaramos que ele viverá a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Oramos pela vida dos seus pais, oramos pela vida do Rafael. Conceda a ele sabedoria, conceda a ele unção, libere sobre ele, ó Deus, toda a provisão financeira para conduzir o Sebastião e prepará-lo diante daquilo que o Senhor já, ó Deus, tem para a sua vida. Que ele seja um modelo de homem, de marido, de pai. O abençoamos em nome de Jesus. E oramos também, Deus, pela sua mãe Adriele, que ela, ó Deus, conduza o Sebastião em toda a sabedoria, que ela ensine os mandamentos do Senhor, que o temor do Senhor esteja no coração dela, e que ela edifique não só a sua casa, mas edifique a vida do Sebastião. Ó Deus, nós consagramos o Sebastião, consagramos essa família ao Senhor e abençoamos todos os parentes aqui presentes na autoridade que há no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por cada uma dessas crianças. Aleluias. Eu quero entregar o certificado que a Olívia foi consagrada ao Senhor no dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe Olívia. Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos. Eu quero entregar aqui, já vou entregar na mão do Bento e na mão da Mariana o certificado que eles foram consagrados ao Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. E este é o certificado do Sebastião. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus, né? Vocês, a maioria, já são de casa. Então Deus abençoe o Sebastião. Pode se sentar no nome de Jesus. Você pode pegar aí na sua mão também o seu dízimo, a sua oferta. Eu não posso deixar de orar pela sua vida. Pai, nós consagramos também, ó Deus, a nossa entrega, nossos dízimos, nossas ofertas, que vão manter, ó Deus, essa casa. Ó Deus, é com alegria que participamos de tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Consagramos ao Senhor a nossa semente, o nosso melhor nessa manhã. E oramos para que Lagoinha Uberlândia seja sim uma igreja próspera. E uma igreja, ela só é próspera quando o povo que se reúne nela prospera. Senhor, nós temos prosperado, e em nossa prosperidade essa casa vai prosperar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos acompanhar o Lagoinha News com todos os avisos dessa semana. Você vai aproveitar para entregar seu dízimo, a sua oferta. Faça isso com muita alegria nessa manhã. Eu sou Elaine Naves. E eu, Tuane Carvalho. Fique atento porque vai começar o nosso Lagoinha News. E a nossa conferência de mulheres Royal Sister, atraídas pela presença, já está com as inscrições abertas através do nosso aplicativo. E eu tenho certeza que você não vai deixar para a última hora, muito menos esperar o lote virar. Então faça já a sua inscrição no nosso aplicativo. E também no dia 21 de julho, sexta-feira, teremos o nosso culto de mulheres. E aumente as suas expectativas, porque estamos preparando surpresas para você e para as muitas amigas que eu tenho certeza que você vai convidar para estar aqui com a gente. Então não fica de fora, mulher! Dele sempre será a mesma. A presença dele sempre será poderosa na sua vida. A presença dele sempre vai surpreender você. A presença dele vai acalentar você quando você achar que não vai conseguir, quando você achar que não é para você, quando você achar que já acabou.
teu dinheiro compra não é milagre, é organização. Se os teus recursos resolvem, não é milagre, é organização. Se os teus contatos ajudam, não é milagre, é network. Olha pra quem tá do teu lado, fala pra ele o que o girê vai fazer. O teu dinheiro não compra, os teus recursos não resolvem e os teus contatos não ajudam. Fala, isso é milagre! Isso E vem aí o nosso seminário de batalha espiritual e cura interior com uma equipe mais que preparada de Belo Horizonte, nos dias 11 a 13 de agosto. E você, membro de Lagoinha Uberlândia, não pode ficar de fora. Inscrições presencialmente com a pastora Kelly durante os nossos cultos da semana. E a nossa igreja não para. Vem aí também o Talk, treinamento avançado para líderes de casais. Será no dia 18 e 19 de agosto. Então faça já a sua inscrição para se preparar para servir uma cidade. E como essa igreja não para, já estão abertas as inscrições do nosso seminário teológico Carisma e também do nosso seminário Carisma Teen para os nossos adolescentes. Não fique de fora, inscrições pelo nosso aplicativo. E para você que tem visitado a nossa casa, mas ainda não é membro de Lagoinha Uberlândia, no dia 4 de agosto nós vamos ter o Ser Lagoinha, sua oportunidade de fazer parte definitivamente da nossa família. E no dia 27 de agosto teremos o nosso próximo batismo. Atenção, porque houve uma mudança de data. Batismo, 27 de agosto. E atenção para esse recado. A nossa primeira corrida e caminhada Lagoinha Uberlândia teve a data alterada para o dia 14 de outubro. Você que já fez a sua inscrição, não precisa se preocupar, a sua inscrição já está garantida. E você que ainda não fez, corre lá e faça. Esse evento será maravilhoso. Fazendo a sua inscrição, você já terá direito a uma bag personalizada, a camiseta do evento e uma medalha de participação. Não fique de fora. Inscrições pelo nosso aplicativo. Falando em aplicativo, você já baixou o nosso aplicativo Lu Church? Você não pode deixar de baixar. Você terá acesso a toda a igreja lá da sua casa. É uma igreja na palma de sua mão. Olá, eu sou José Wilson, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Sou proprietário da empresa Gera Tráfego Transformadores. Está sendo uma alegria imensa para nós poder contribuir com esse projeto, o Projeto Imagine. E somos uma igreja para servir uma cidade. Esse aqui é o equipamento que vai ser instalado na Igreja Batista da Lagoinha. É o equipamento que vai transformar a energia de 13.800 para 380 volts e vai ser eliminado ali aquele gerador de energia. Isso aqui vai fazer todo o serviço. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do processo de construção desse equipamento. Isso aqui é o processo do bobinamento que nós chamamos de bobinamento primário. É onde recebe a tensão de 13.800. A gente passa algumas espiras aqui, conforme é calculado, no nosso programa de projetos, e é feita essa bobina aqui do primário. Isso aqui é um material isolante que nós chamamos, é um papel especial que isola a camada entre espiras, né? Nós temos aqui diversas medidas de papéis, diversas bitolas de espessuras para a construção das bobinas. Esse aqui é o núcleo, que nós chamamos de núcleo, é uma chapa de aço silício de grão orientado, onde ele recebe as bobinas, primeiramente a bobina do secundário e posteriormente o bobinamento primário que a gente veste nessa bobina do secundário. Essa é a parte ativa do transformador pronta.
após montar, a gente traz para essa estufa de secagem. Ele é aquecido a uma temperatura de 90 a 100 graus. E posteriormente a gente coloca ele em uma caixa, onde a gente faz a montagem que nós chamamos de montagem final. Essa é a caixa do transformador, onde nós fazemos a montagem final. Colocamos a parte ativa dentro dessa caixa e posteriormente a gente coloca um material isolante, um óleo, para fazer a isolação da tensão e o resfriamento do transformador. Essa parte aqui é o último processo que nós chamamos de ensaios de rotina. Temos o laboratório, que é um aparelho mais moderno do mercado, o Jamba, onde nós fazemos aqui ensaios de vazio, curto, aplicado e induzida. Após isso, o transformador é liberado para ser instalado no pior. Esse é o processo de construção de um transformador de energia. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Gesiel, líder do Ministério Conexão e também do Ministério Neemias. E essa igreja tem uma novidade. Fala aí, Gesiel. É um privilégio para nós poder compartilhar este momento. Há pouco mais de um ano, quando mudamos para este local, nós já sonhávamos com esse tempo. A nossa casa, em função da estrutura que aqui estamos alocados, nós dependíamos de um grupo gerador que alimentava toda a parte de energia que a nossa casa consome. E de lá para cá nós viemos gerando esse tempo e pudemos hoje falar para todos vocês que nós temos a nossa própria subestação de energia elétrica. Essa subestação é uma subestação rebaixadora que vai rebaixar a energia que vem da cabine de medição da CEMIG 13,8 kV para 380 volts, uma subestação própria que está pronta para servir a nossa casa, uma subestação própria que está pronta para atender todas as demandas de iluminação, de streaming, de som, de tudo aquilo que a nossa casa precisa. E você fez parte disso e nós queremos te agradecer pelas orações, pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, e também queremos agradecer a todos os parceiros, empresários que puderam contribuir para que essa obra fosse concretizada. Nós também queremos agradecer a todos os voluntários do Ministério Neemias, que não mediram esforços para estar aqui, fazendo parte da construção dessa subestação. Venha fazer parte conosco do Ministério Neemias. E esse foi mais um Lagoinha News. Fique com a gente também nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo. Tchau! Aleluias! Você pode estender suas mãos aqui comigo, você que está em casa acompanhando, estenda as mãos em direção à televisão e ore conosco. Pai, consagramos tudo que é deixado aqui no teu altar. Aqui está a expressão de gratidão, de generosidade, de liberalidade de cada um dos meus irmãos. Abençoamos a vida dos dizimistas e ofertantes que têm, ó Deus, mantido essa casa, e oramos para que, ó Deus, esse recurso multiplique, para que não haja necessidade alguma na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. E eu quero começar lendo o verso 18. Ao estudar o livro de 2 Crônicas, o capítulo 13, o verso 18, uma frase que nós temos na parte B do versículo, me chamou a atenção, e a partir dessa frase,
Eu quero conversar com você nessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 18. Observe se o irmão que está do seu lado está sem a Bíblia. Deixa ele ler junto com você. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas, capítulo 13, verso 18. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eu quero ler novamente apenas a parte B. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eu quero conversar com você com esse tema, de onde vem a força para vencer. Mas deixa eu colocar você dentro da história. Vamos voltar um pouco. Davi vai ser a grande referência de rei em Israel. Deus vai fazer uma promessa para Davi, 2 Samuel capítulo 7, que o filho dele daria continuidade ao seu reinado. Que Deus estabeleceria um reinado com Davi, com sua descendência, para todos sempre. Salomão vai assumir o trono, vai começar um governo muito bom, mas Salomão não vai terminar como ele próprio gostaria. Interessante que ele escreve no livro de Eclesiastes, dizendo assim, o melhor é o término do que o começo. Ele está dizendo, melhor é quando termina e não quando começa. Mas o término de Salomão não foi bom. Salomão foi quem introduziu toda a idolatria dentro de Israel. Ele esqueceu daquilo que é uma determinação bíblica, lá em Deuteronômio 17, do que o rei deveria fazer. Ele fez ao contrário. E quando Salomão morre, seu filho Jeroboão assume um trono, um jovem. Não é um problema de ser jovem, porque tivemos reis mais jovens do que ele, que fizeram um bom reinado em Israel. O problema de Jeroboão é que quando ele assumiu o trono, ele teve a opção de ouvir o conselho dos anciões de Israel ou ouvir os conselhos dos seus amigos. E ele menospreza os conselhos dos anciões e agora vai governar a partir da perspectiva de jovens como ele. Jovens, que poderíamos citar numa perspectiva de hoje. Jovens mimados, que não conheciam nada da vida. E ele começa a governar, e porque ele endurece a maneira do seu governo, a nação de Israel vai se dividir em duas nações. No reino do norte ficarão 10 tribos. O reino do sul, que vai ser chamado como reino de Judá, ficam 2 tribos. Quem assume o reinado do norte, as 10 tribos? Jeroboão. E a divisão não partiu de Jeroboão, a divisão partiu de Roboão. Jeroboão agora, quando ele tem a oportunidade de governar as 10 tribos, Deus, preste atenção, eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Deus chega até Jeroboão e fala assim, se você fizer o mesmo que o meu servo Davi fez, se você andar no meu caminho, eu vou estabelecer o seu reinado. Eu vou trazer para você a mesma promessa que eu fiz a Davi. E qual foi a promessa que ele fez a Davi? Que o reino de Davi permaneceria para sempre. Então agora ele traz uma promessa para Jeroboão. E deixa eu abrir um parênteses, porque eu acredito que você carrega promessas de Deus, amém? Você carrega promessas de Deus. Assim como foi com Davi, assim como foi com Jeroboão, a promessa que Deus entregou, ela era condicional. A condição é, ande na minha presença, pratique os meus estatutos. Jeroboão começa bem, mas antes de chegar no meio do seu reinado, ele vai para um caminho de idolatria. Ele abandona ao Senhor. E aí eu quero te lembrar algo. Todas as vezes que você tem uma promessa de Deus, e a promessa ela é condicional. Se eu abandono Deus, eu não tenho autoridade de reivindicar essa promessa. Eu vou repetir porque eu vou precisar disso aqui daqui a pouco. Jeroboão teve uma promessa. Deus diz, eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com Davi. Mas ele tinha que andar nos caminhos do Senhor como Davi andou. Mas ele escolhe um caminho diferente. Ele tinha promessa, mas não tinha obediência. Repete isso comigo para você gravar. Diga comigo, ele tinha promessa,
mas não tinha obediência. Mais uma vez, diga, ele tinha promessa, mas ele não tinha obediência. E o que nós vamos ver? Vamos ver agora em um momento, e alguns anos já se passaram desde esse evento. O reino do norte, com as 10 tribos, se tornou maior do que o reino do sul. Eram 10 tribos, se tornou maior em território, se tornou maior em número de soldados, se tornou maior em número de recursos financeiros. E agora, por quê? Porque Jeroboão tinha no seu coração um receio. Qual o receio? Que a tribo do norte, as 10 tribos, descessem para a tribo do sul para adorar o Senhor. Porque agora na tribo do sul é onde ficou o templo construído por Salomão. E as ordens de Deus, por meio de Moisés, é que em festas específicas, toda a nação deveria descer ao lugar de adoração. Então Jeroboão agora, com medo de que as 10 tribos descessem, e uma vez que elas descessem para o templo, para adorar o Senhor, elas pudessem permanecer ao lado do reino do sul, ele resolve fazer guerra contra os seus irmãos. E aí nós temos 10 tribos contra 2 tribos. Esse momento aqui de 2 Crônicas, capítulo 13, qual é o momento? Nós temos Jeroboão, e ao longo da Bíblia você vai perceber que foi um dos comandantes mais experientes. O que nós tínhamos aqui? Reino do Norte, as 10 tribos, eles tinham 800.000 soldados. Reino do Sul, quantos soldados eles tinham? 400.000 soldados. Então nós estamos vendo a força do Reino do Norte, o dobro da força do Reino do Sul. Aonde está talvez a maior dificuldade? É que Jeroboão era experiente. E agora o chefe do Reino do Sul não é experiente. Tanto não é experiente que quando ele vai para a batalha, ele permite que Jeroboão cerque todos os seus soldados. E esse momento, 2 Crônicas 13, para que eu possa entrar na mensagem e você entender, qual é o momento? Judá está cercada por uma estratégia mal feita do seu general. Ela está cercada por Jeroboão, que tem o dobro de soldados que eles. Se eu e você estivéssemos assistindo a cena, nós diríamos assim: Judá vai perder, o reino do sul vai cair. Mas o que vemos no final é o reino do sul saindo vencedor. E quando eu entendi essa perspectiva do que estava acontecendo, a parte B do verso 18 de 2 Crônicas 13: e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. A partir dessa perspectiva, eu queria caminhar com você, te mostrando de onde vem a força para vencer. Primeiro, a força para vencer vem da nossa fé. 2 Crônicas 13, 5. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e os seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável. Quando Judá, preste atenção nisso, porque aqui está um princípio que vai te ajudar ao longo da sua caminhada cristã. Quando Judá está no meio da guerra, cercada pelos seus inimigos, o verso 5 vai nos dizer que eles vão trazer à memória algo que Deus fez. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, diz assim: quanto a você, você quem? Davi, quanto a você e a sua dinastia, o seu reino permanecerá para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que momento é esse? 2 Samuel, capítulo 7. É o momento que Deus acorda Natã e fala assim: Natã, vai lá visitar Davi. Fala para Davi que ele não vai construir o templo. Fala para Davi que eu não chamei ele para construir o templo. Eu chamei ele para ser príncipe sobre o meu povo. E ali Deus diz para ele: você não vai construir o templo, mas o seu filho vai reinar após você. Ele construirá. E agora Deus olha para Davi e diz assim: Davi, o teu reino vai permanecer para sempre. É uma promessa. É uma promessa. Preste atenção, uma promessa. E o que isso tem a ver comigo, pastor? É que Judá está cercada pelo inimigo. E o que ela vai se apoiar? Ela vai se apoiar na promessa que Deus havia dito a Davi, que o reino dele permaneceria para
sempre. Que essa seria uma aliança irrevogável. O que é você vencer? O que te dá força para vencer? A sua fé. Fé em quê? Fé na promessa de Deus. Israel, no meio da crise, ela se lembrou: a promessa que Deus fez para Davi é irrevogável. Essa manhã eu quero te lembrar que a promessa que Deus fez com você, ali na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, é irrevogável. Ninguém pode mudá-la. Ei, nem você pode mudar essa promessa, nem a sua conduta, nem a sua postura. Você pode sim se afastar de Deus, você pode sim se afastar do Senhor, mas a promessa que Ele fez por meio de Jesus Cristo, deixa eu dizer para você, ali na cruz do Calvário, é irrevogável. Pode passar anos, pode passar décadas, pode passar milênios, a promessa vai continuar sendo a mesma. O que Ele falou não vai mudar, o que Ele falou não vai ser revogável. Então Judá entendeu: eu vou me agarrar em quê? A minha fé, a fé na promessa de Deus. Não tem nada mais poderoso na minha vida e na sua vida para nos dar força do que no momento de crise, no momento que você está lutando contra a enfermidade, no momento das circunstâncias que chegam na sua vida, você começa a se lembrar: Deus falou, Deus prometeu, e você se agarra naquilo que Deus falou. Não é a sua força que te mantém de pé, não é a sua esperança, é a fé naquilo que um dia Deus falou. E aí você começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que está escrito em Números, aquilo que está escrito na carta aos Hebreus: Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora Judá, com um número menor de exércitos, de homens, está olhando para Israel dizendo assim: você não pode vencer. E sabe por que você não pode vencer? Porque nós temos uma promessa que é irrevogável. Posso te ensinar algo? Você quer deixar o diabo endemoniado? É você olhar na cara dele, num tempo de afronta, no tempo de dizer assim: você não pode vencer. Mas você não pode vencer. Eu carrego uma promessa que é irrevogável. Você não pode vencer. Deus havia dito assim: o reino de Judá, o reino de Davi não vai terminar. E se Deus falou que não vai terminar, então não vai terminar. Não adianta levantar inimigo, não adianta, vai permanecer de pé. Se você carrega uma promessa, não adianta o inimigo tentar. Não adianta. Não adianta. Eu lembro que eu estava em Lagoinha, Belo Horizonte, e era um culto fé. O pastor André estava pregando. E eu fui para a porta junto com o pastor Márcio para entregar jornalzinho. Estava entregando o jornalzinho da igreja. E eu entreguei para um jovem, mais ou menos seus 30 anos. E ele estava com aquela roupa assim, que ele tinha vindo de um culto religioso. E aquela roupa estava destacando. E ele parou na porta e disse assim: pastor, eu posso entrar com essa roupa no culto? Eu falei: pode. Ele falou assim: as pessoas vão me olhar, né? Eu falei: vão. Mas não preocupe com o que elas vão pensar de você, não. Aí eu disse para ele: mas por que você veio aqui? Ele disse assim: pastor, eu estava há 7 dias em uma consagração. E hoje agora, à noite, seria o dia que eu faria uma aliança. Eu teria que beber um sangue de bode. Eu receberia na cabeça a marca desse sangue de bode. Mas ele falou: no meio daquela consagração, veio uma presença tão forte no ambiente que eu estava. E ali o Senhor me trouxe à memória. Quando a minha mãe, ainda viva, ela não é viva, ela dizia assim: Deus tem uma promessa na sua vida. Você vai servi-lo. Você vai ser um homem de Deus. Ele disse: pastor, eu saí dali para vir aqui, porque eu quero reconciliar com Deus. E eu quero viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse jovem. E aí eu ensinei esse princípio para ele. Porque pensa num jovem que passou por um momento de guerra espiritual. Mas todas as vezes que os demônios vinham tentar intimidá-lo, ele falava assim, e depois ele me contava: pastor, hoje o demônio chegou
para me afligir, eu falava com ele, o pastor Walter me ensinou que as promessas que eu carrego são irrevogáveis. Eu lembro que um dia ele chegou na igreja, me ligou, eu fui na minha sala e falou assim, pastor, os demônios falaram que vão me matar. Eu disse, não vão. Ele, pastor, como é que você tem tanta certeza? Porque você carrega promessas, e até que ela se cumpra, ele não vai poder tocar na sua vida. Não tem nada mais poderoso do que você carregar uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Então o que Judá entendeu? Não importa quantos soldados você tem, não importa a força de vocês, nós carregamos uma promessa. Nós carregamos uma promessa. Mas eles não tinham fé só na promessa de Deus, eles tinham fé no comando de Deus. Porque nós vamos ver 2 Crônicas 13:12. Olha como é que eles dizem. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Em outra tradução diz assim, Deus está conosco, Ele é o nosso guia. Uma outra tradução vai dizer assim, Deus está conosco, Ele nos aponta o caminho. E uma outra tradução, talvez seja mais próxima do hebraico, é Deus está conosco, Ele vai à frente nos mostrando o caminho. Qual que é a ideia aqui? É a mesma ideia que Paulo escreve no livro de Romanos. Quando ele fala de Abraão, Paulo diz assim, eu e você devemos andar nas pegadas de Abraão. O que Paulo estava tentando nos dizer? Já viu alguém andando na praia e ele vai deixando a marca da caminhada dele? É como Paulo estivesse dizendo assim, olhe para Abraão. Onde Abraão colocou o pé, você coloca o seu pé. Aonde ele for, você vai. Por quê? Porque Deus, quando Ele está conosco, Ele nos guia. Ele é o nosso chefe. Então aqui havia uma fé que Deus estava conduzindo o seu povo. Preste atenção nisso aqui. Eles tinham uma promessa, tinham. Mas além da promessa, eles permitiram que Deus os guiasse. Aí nós chegamos num ponto que talvez já começa a trazer luz para muitos aqui. Você tem promessa, mas você não está vivendo a realidade dessa promessa. Porque não adianta eu ter apenas promessa, eu preciso permitir que Deus me conduza. Eu tenho promessa, mas eu preciso permitir que Deus me guie. Nós declaramos textos como a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma verdade, Deus é conosco, maior são os que estão conosco. Mas eu preciso permitir que Deus me guie. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você tem promessas, mas Deus não é o seu guia. Deus não está te conduzindo. Você tem promessa, mas você vive a sua vida como você quer. Meu irmão, é incoerente eu querer viver uma promessa de Deus. É incoerente eu querer que Deus cumpra a promessa dele na minha vida, mas não quero deixar Deus conduzir a minha vida. Literalmente, aí eu vim para a presença de Deus, literalmente, simplesmente para usufruir do que Deus tem de bom. E olha que ser guiado por Deus talvez seja a coisa mais linda. C.S. Lewis vai dizer que ele trocaria as bênçãos de Deus pelo controle de Deus. Porque tão bom é ser abençoado, é ter Deus te conduzindo, é ter Deus te guiando, é saber que você está no caminho certo. Você já fez uma viagem e você se perdeu? Eu lembro a primeira vez que nós fomos com a família para os Estados Unidos. Cheguei lá, não atualizei o GPS. E meus irmãos, pensa no moço que ficou perdido. E eu lembro que o Samuelzinho falou assim, pai, deixa que eu vou te guiar. E aí nós ficamos mais perdidos ainda. É terrível você querer chegar em um destino, mas você está perdido, você não consegue chegar lá. Deixa eu dizer algo para você, você tem promessas. Deixa eu perguntar, você tem promessa de Deus? Agora permita então Deus te conduzir. Judá não só se apoiou na promessa, mas eles estão dizendo, Deus é conosco. E eu sei que Deus é comigo quando Deus é o meu guia, quando Deus me dirige. Não diga que Deus está com você se Ele não pode te dirigir. Deus não está com quem Ele não guia. Deus não está com quem Ele não dirige. Olha para Jesus, Jesus diz assim, olha, eu só faço aquilo que o Pai me mandou fazer. O que eu falo é o que o Pai me mandou falar. Jesus estava dizendo assim, eu estou sendo guiado por Deus, pelo Pai. Se nós somos guiados por Deus, irmãos, nós evitamos tantas situações.
Porque muitos problemas que nós enfrentamos é porque Deus não nos guiou. E aí preste atenção nisso aqui, porque a grande maioria faz assim, você precisa mudar. Ser guiado por Deus é como? Vou tomar uma decisão. O que eu faço? Eu vou consultar a Deus. Uma vez que eu consultei a Deus, eu espero a resposta de Deus. Vou dar o exemplo dos jovens solteiros aqui, que eu vou casar todos vocês. O jovem solteiro chega para mim e fala assim: pastor, estou orando. Irmão, você quer ver a cara de felicidade? É quando o solteiro da igreja está orando. Muda. Aí eles chegam para mim: estou orando. Apresenta a menina apresenta o rapaz. Falei: glória a Deus, isso mesmo, vão orar. Passa um mês, eles estão namorando. E quando eu vejo eles na igreja, eu pergunto assim: vocês oraram? É claro, pastor. E aí eu falo assim: qual foi a resposta de Deus? Na minha caminhada pastoral, apenas dois, chegaram para mim e falaram assim: pastor, a resposta de Deus é para mim namorar. E esses dois estão casados. Um deles são pastores aqui da igreja. A maioria não estão. Por quê? Porque nós fazemos muito isso. Eu tenho um projeto. O que eu faço? Eu oro. Isso é bom? É. Mas eu não espero a resposta de Deus. Eu acredito, e a maioria acredita o quê? Que uma vez que eu orei e apresentei a Deus, então Deus está validando o que eu estou fazendo. Tá, não. A sua oração não valida o que você está fazendo. O que valida o que você vai fazer é se Deus te dirigiu para isso. Se Deus te deu o comando, se Deus falou que é para você fazer. Se Deus falou que é para você fazer, ei, irmão, fecha o olho e pode ir, porque Deus é contigo. Se tiver dificuldade, não preocupa, Deus é com você. Se Deus falou, fecha o olho e vai. Mas o problema é que eu pego o meu plano, eu pego o meu projeto, eu oro, consagrando ele a Deus e começo a realizá-lo. E fala assim: não, Deus está comigo. Não. Deus não está com você só porque você orou. Deus está com você quando Ele te dirige, quando Ele te guia, quando Ele te conduz no caminho. Aí Ele está com você. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? A fé de Judá era: eu tenho uma promessa e Deus é o meu chefe, Deus é o meu guia, Deus está me dirigindo. E outra tradução diz: Deus saindo na minha frente. E se Deus saindo na minha frente, é como nós cantamos aqui, Ele vai fazendo o quê? Ele vai abrindo caminhos, Ele vai destruindo os inimigos. Mas a segunda coisa que eu queria que você aprendesse: de onde vem a minha força? Da nossa obediência incondicional ao Senhor. E aqui é um ponto que nós precisamos trabalhar nisso. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. A palavra confiaram aqui, irmãos, é confiar mesmo. Se eu pegar as minhas filhas, Ana Sofia ou a Liz e a Helena, e colocar nesse altar, e eu ficar ali embaixo e falar com elas assim: pule, elas vão pular. Por quê? Porque elas confiam que eu vou segurar. A palavra confiar aqui no hebraico, a gente pode colocar ela no mesmo patamar da palavra fé, que também é traduzida no grego por confiança. Então o que ele está nos dizendo aqui? Que eu preciso confiar. Isso nos faz o quê? Isso nos leva a entender que é necessário uma obediência incondicional do Senhor. Dois reinos, reino do norte e reino do sul. Agora vamos voltar na introdução. O reino do norte, conduzido por Jeroboão. E Deus chegou para Jeroboão e disse assim: se você andar nos caminhos de Davi, eu vou fazer com você o que eu fiz com Davi. Ele andou? Não andou. Ele obedeceu? Não obedeceu. É por isso que Judá está olhando e dizendo assim: olha, vocês não vão vencer. E realmente não venceram. Por quê? Escute isso. Nenhum desobediente, ao entrar em uma vitória, obterá vitória da parte do Senhor. Deus não promove desobediente. Deus não promove desobediente. Você pode vencer pela sua força, porque tem vitórias que é na nossa força, pelo seu talento, pela sua capacidade. Mas se você entrar numa batalha que você dependa de Deus, Deus não vai promover a desobediência. Deus não vai te dar uma medalha dizendo assim: olha, estou te abençoando, quando você tem consciência que você é desobediente.
O que a Bíblia vai falar de Jesus? Que Jesus foi obediente até a morte. O que me faz ter força para vencer? A obediência incondicional ao Senhor. Então, sem obediência não há vitória. Sem obediência não há um compromisso de Deus renovar a minha força para a batalha. Meus irmãos, você pode estar como Jesus em tantos momentos, mas a obediência faz os céus se manifestarem a teu favor. Deixa eu te dar 2 exemplos. Jesus no deserto sendo tentado. A Bíblia diz que ele estava 40 dias sem comer. E a Bíblia diz que no final veio o tentador, veio Satanás. O que Satanás esperou? Um momento de fraqueza física. Não sei se você já fez um jejum longo. 40 dias é quase impossível. Mas se você fez 3, 4 dias de jejum, você sabe como que é. E aí a Bíblia diz que Satanás veio no momento de fragilidade de Jesus. Mas Jesus permanece firme, porque ele tinha o Espírito Santo. E quando Satanás se retira, a Bíblia diz que os anjos vieram servi-lo. Aí a gente vai lá para o Getsêmani, no momento talvez da maior fragilidade de Jesus. Já não era física, não era falta de comida. A Bíblia diz que ele vai dizer que a alma dele estava abatida ao ponto de querer morrer. E naquele momento, quando a agonia era tão grande que ele transpirava sangue, a Bíblia diz que os anjos vieram para fortalecê-lo. Quando eu estou em obediência, e Jesus estava em obediência, ele estava à sombra da cruz. Aquela noite ele seria preso, no outro dia ele seria crucificado. A obediência o levou àquele lugar, a obediência o levou àquela agonia. Mas a obediência nos dá uma certeza: no dia que eu estiver fraco, Deus vai mandar anjos me consolar e me fortalecer. Quando eu estiver fraco, é como Paulo, que em obediência ele disse: é quando eu estou fraco que eu sou forte. Sabe que muitos não entenderam que Paulo, quando diz assim, é quando eu estou fraco que eu sou. Aí você olha o contexto da vida de Paulo. Paulo estava em completa obediência. Aí você tem crente desobediente recitando um versículo dizendo: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Não. Ei, se você é desobediente, Deus não tem compromisso em te fortalecer. Mas se você está em obediência, Deus não vai deixar você cair, Deus não vai deixar você prostrado. Por quê? Porque a nossa força, ela vem da nossa obediência ao Senhor. Por que Deus não fortaleceu a nação do norte? Porque do norte, em vez de adorar o Senhor, em vez de estabelecer um lugar de adoração, fizeram bezerro de ouro, fizeram ídolos, caminharam num caminho de desobediência. Ah, meu irmão, como seu pastor, em nome de Jesus, ouça isso. Não fica aqui dentro ouvindo a palavra de Deus semana por semana. E quando você sair, você escolhe um caminho de desobediência. E você acredita que Deus vai te abençoar. Ele não vai. Não adianta pedir oração para o pastor. Não adianta fazer voto de colocar quantias no altar. Isso não vale de nada. Deus prefere mais a obediência do que sacrifício. Então nós temos que tirar essa mentalidade religiosa e tomar uma decisão. Eu vou ser obediente, porque na obediência Deus me renova, na obediência Deus me dá força, na obediência é que eu tenho vitória. Obediência. Então a força de Judá veio da fidelidade incondicional, movida pela fé. Judá permaneceu no lugar de adoração, permaneceu oferecendo sacrifício, permaneceu seguindo aquilo que a lei estava dizendo. Então entenda, para que eu vença, eu preciso de uma fidelidade. Talvez você aprendeu sobre fidelidade na igreja, é falar de dízimo e oferta. Malaquias, a gente abre Malaquias e o texto que vem é Malaquias 3:10, né? Só que você vai perceber que o livro de Malaquias, ele não fala da infidelidade apenas dos dízimos. Ele começa falando da infidelidade da nação de Israel no casamento. A infidelidade dos dízimos foi apenas uma consequência de outras infidelidades. Deixa eu dizer algo para você. Quem é infiel em uma área, vai ser infiel nas outras. É uma questão de tempo. Quem é infiel em uma área, essa infidelidade vai brotar em outras áreas da sua vida.
Deus está nos chamando para um compromisso de fidelidade. Isso vai além de dinheiro. Se você aprendeu que fidelidade é entregar dízimo, ei, não, é muito mais do que isso. Não adianta eu entregar o dízimo e ser adúltero. Não adianta eu entregar o dízimo e me prostituir. Não adianta eu entregar o dízimo e eu passar a perna nas pessoas. Não adianta. Deus está nos chamando para uma fidelidade completa. Uma fidelidade que vai nos dar força para vencer. Força para vencer. Mas terceiro, a nação de Israel confiou nas disciplinas espirituais. De onde que vem a força deles para vencer? Das disciplinas espirituais. 2 Crônicas 13:11, olha o que diz. Todas as manhãs e todas as tardes, então era de manhã e à tarde, eles apresentavam holocausto e incenso aromático ao Senhor. Arrumavam os pães sobre a mesa cerimonialmente. Pura e todas as tardes acende as lâmpadas do candeeiro de ouro. Pois nós observamos a exigência do Senhor, nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. Olhe para mim, eu vou te explicar isso aqui. Olha como é que isso aqui é lindo. Eles estão em meio a uma guerra. Eles estão vivendo o quê? Uma guerra. Cercados pelo exército do norte, com um dobro de soldados. Então imagina a cena. Eles estão cercados, em meio a uma guerra. A qualquer hora o inimigo vai invadir. Mas em meio a essa pressão da guerra, olha o que a Bíblia diz. Todas as manhãs e todas as tardes, o que eles faziam? Apresentavam holocausto. O que é isso? Ofertas. Incenso aromático. Incenso, a Bíblia vai falar e comparar o incenso aromático com uma oração. Estão em guerra, mas não pararam de orar. Estão em guerra, mas não pararam de arrumar os pães sobre a mesa cerimonial pura, de consagrarem a vida, de terem uma vida santa. Às tardes acendiam as lâmpadas do candeeiro de ouro. E a Bíblia diz que eles observavam as exigências do Senhor. Volto a dizer, tenta ver o cenário comigo. A nação cercada, o dobro de inimigo, mas eles não deixaram de fazer aquilo que Deus estava pedindo a eles. Sabe o que eu mais vejo hoje? São pessoas que querem justificar a ausência de oração, porque eu estou passando luta, pastor. Elas deixam de servir a Deus. Por quê? Porque está difícil. Pastor, eu estou dando um tempo do ministério, porque está difícil. Deixa eu dizer para você, práticas espirituais a gente não para. A gente não jejua só porque está ruim. A gente jejua no tempo ruim, a gente jejua no tempo bom. A gente consagra a nossa vida, não é uma vez só, a gente consagra ela todos os dias da nossa vida. Eu não leio a Bíblia só quando a coisa está apertando para mim. Eu leio ela todos os dias, porque eu me alimento da palavra de Deus. Eu preciso desse alimento todos os dias. Irmãos, nós não podemos viver um contexto religioso. Pastor, eu fui no culto de domingo, já me alimentei para a semana toda. Alimentou não. Porque você vai almoçar hoje, amanhã você vai almoçar de novo, na terça de novo. Você não fica com a comida de domingo a semana toda. Então você não pode ficar só com esse culto na sua casa. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer um jejum, vai adorar. Eles tinham uma prática em meio à guerra, eles não pararam de adorar de manhã e de tarde. Eles não estão dizendo assim, não, mas é um momento diferente, nós estamos em guerra, então nós podemos mudar a nossa liturgia, nós podemos mudar o nosso ritmo. Não, estava em guerra, mas continuavam de manhã e à tarde. E a Bíblia dizendo assim, os preceitos, as exigências do Senhor, eles permaneceram fazendo, eles não abandonaram. É aqui que você vê a diferença dentro da igreja. Pessoas talvez que elas não abandonam aquilo que é exigência de Deus, elas continuam. Aí quando vem o dia mau, como que ela está? Ela está de pé. Porque as práticas espirituais é que dão forças para ela. São as práticas espirituais. Eu fui fazer, há 3 semanas atrás, eu fiz um check-up. O Dr. Vinícius está cuidando de mim. E aí eu fui pegar o exame, por exemplo, atesto. Estava lá 140. Aí conversando com alguns irmãos, falou assim, pastor, sua texto estava menor do que as de mulheres. A pastora Eliane estava com mais texto do que o senhor. Eu falei, é verdade.
Estava vendo a ferritina, estava 1.290, 1.100 já começa a comprometer os seus órgãos. Pressão estava lá em cima, pré-diabética. Eu falei, Jesus, se eu piscar eu apareço aí na glória. Tão ruim que eu estou. E alguns irmãos falaram assim, mas o senhor não parou o seu ritmo, o senhor não parou. Era aquele período que eu estava pregando, domingo 9, 18 às 20h30. E eles perguntaram, como é que o senhor estava tendo força? Eu conseguia ir treinar, fazer exercício na academia? Eu não conseguia. Nem jogar tênis eu estava conseguindo. Não estava conseguindo fazer nada, irmão, mas para fazer as coisas de Deus, parecia que vinha uma força. Mas uma coisa eu percebi, que apesar de eu parar o exercício, de eu parar um tanto de coisa, as práticas espirituais eu não parei. Eu continuei. E aí eu me lembrei de Zacarias 4:6, que diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você vai chegar a momentos da sua vida como eu estava 3 meses atrás. Fisicamente você não tem força, você não tem energia, você não tem condição de fazer. Mas tem coisa que você não faz nem por força, nem por violência. Tem coisa que você faz porque o Espírito de Deus está sobre você, te capacitando para fazer. No dia que a força física falhar, que a sua aliança com o Senhor, a sua vida com Deus te sustente. Que no dia que a saúde faltar, que a sua fé permaneça inabalável como a de Jó. Quando faltar o recurso financeiro, que você, meu irmão, se agarre em Deus. Agora eu não vou me agarrar no dia que o dia mal chegar. É uma expressão que eu sempre uso. Se o dia mal chegar, vai me encontrar de joelhos. Se o dia mal chegar, vai me encontrar na presença de Deus. Se o dia mal chegar, vai me encontrar na presença de Deus. Um dia um jovem me perguntou, ele veio do encontro e falou, pastor, como é que o senhor lida? Eu falei, com o quê? Ele falou assim, com pessoas endemoniadas. Porque eu fui no encontro com Deus, vi pessoas possessas, eu fiquei imaginando. Ele falou assim, o senhor tem que andar jejuado todos os dias, né? Foi a expressão dele. Eu falei, não é bem assim, né? E eu fui falar com ele, ele falou, mas tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Eu falei, sim. Eu falei, você não jejua todos os dias, mas você tem uma constância de jejum. Oração, você tem que orar todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Eu falei, leitura da palavra é todos os dias, adoração é todos os dias, parar para contemplar a Deus é todos os dias. Irmão, como que nós precisamos parar para contemplação? A garagem lá de casa, eu entro no carro, saio, faço isso aqui. Aí ontem, eu estava saindo da garagem com a Eliane para tomar um café. Eu parei, no meio da garagem. A Eliane falou assim, por que você parou? Eu falei, mas que árvore bonita. Ela falou, é nossa. Eu falei, mas as flores? Ela falou, já tem quase 2 meses, já está quase caindo. A correria do dia não deixou que eu percebesse. Pensa numa árvore bonita na minha garagem e eu não consegui ver. 2 meses. 2 meses, porque a gente está na rotina, na correria. E às vezes nós temos que parar e contemplar tudo aquilo que Deus tem feito. Contemplar aquilo que Deus tem feito a meu favor e a seu favor. Quantas vezes nós vivemos um dia e não percebemos o final dele. Os livramentos de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele na nossa vida, porque é tão corrido. Práticas espirituais, mantenha a sua força. De onde vem a força para vencer? Vem da prática espiritual, vem da leitura bíblica, vem do jejum, vem da consagração. É daí que vem a nossa força, mas vamos caminhar. 4, de onde vem a força para vencer? Dos testemunhos da ação do Senhor. 2 Crônicas 13:18 diz assim, os israelitas foram subjugados naquela ocasião. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha a expressão bíblica, o Deus dos seus antepassados. Naquela geração, se você pega a ordem bíblica daquela geração, dos que estavam ali para a guerra, a grande maioria nunca havia vencido uma batalha. Então como que eles poderiam confiar que Deus ia dar vitória? O segredo está no finalzinho do texto. O Deus dos seus antepassados. Eles não estavam olhando a realidade só daquilo que Deus fez na vida deles. Eles estavam olhando para trás. E eles percebiam, o Deus dos meus antepassados.
O Deus que deu vitória para eles é o Deus que vai me dar vitória aqui. De onde vem a força para vencer? Está nas experiências que nós já passamos. Não sei se você gosta, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler biografia. Porque a biografia conta a história da pessoa, o que ela viveu. Como que isso me ajuda? É olhar para trás e falar assim, meu Deus, Deus já fez. Se Ele fez, Ele pode fazer de novo. E Ele pode continuar fazendo. Ler a Bíblia é olhar para trás e falar assim, Deus fez, Deus faz, e Deus vai continuar fazendo. Olhe para a sua vida, olhe para aquilo que Deus já fez. Não esqueça dos benefícios que o Senhor trouxe para você. Olhe para as suas experiências, como que Deus te deu vitória. Então não esqueça isso. Se você puder fazer um livrinho, e nesse livrinho você escrever as suas maiores vitórias, no dia que você estiver pensando em desistir, vai ler esse livrinho. Você vai lembrar que você teve lutas mais difíceis e Deus te livrou. E Deus te livrou. O verso 18 nos ajuda a entender que a motivação, a fé de Abias que conduzia ali o povo, é que ele contava com aquilo que Deus fez nos seus antepassados. Sabe qual a oração que eu tenho feito para essa casa? E a oração é, Deus, o Senhor já fez. Eu olho para a Lagoinha, no ano de 98, 99, 2000, quando Deus começou a fazer. E a minha oração continua sendo, Deus, faz aqui também de novo. Faz aqui. E nós estamos experimentando Deus fazer todo mês. Chega no mínimo 300 novas pessoas para essa casa. É Deus fazendo de novo. É as coisas acontecendo de novo. O que nos faz ser forte, acreditar, Deus pode fazer, é porque nós estamos olhando para trás e estamos reconhecendo que Ele fez, Ele está fazendo e Ele vai continuar fazendo. Quer ter força para vencer? Motive-se no testemunho de fé, seja teu testemunho, ou seja testemunho de outros. Aos mais jovens que estão aqui, deixa eu te dar um conselho, jovem, eu te dar um conselho. A melhor coisa é você sentar perto dos anciões, homens e mulheres que têm aí 30, 40, 50 anos de caminhada com o Senhor. Sentar do lado deles e pedir eles para contar o testemunho de tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Você vai levantar dizendo assim, eu não sou crente não. Não sou crente não. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Um dos momentos mais marcantes da minha vida foi no início da minha juventude, com 18 anos. Eu lembro que uma diaconisa da igreja, irmã Nadir, faleceu há 3 anos. Eu estava em casa, liguei para um jovem da igreja e falei assim, vamos fazer uma visita para cá, na casa da irmã Nadir? Ele falou, mas por quê? Eu falei, não sei, mas o Espírito Santo quer que a gente vá lá. Ela morava sozinha. Fomos na casa dela, batemos, não atendeu, batemos. E deu para ouvir um grito de socorro de longe. Nós arrebentamos o portão e entramos. Ela tinha caído, morava sozinha. E tinha quebrado a perna em 2 lugares. Chamamos o SAMU. A filha dela não morava na cidade, acompanhamos ela. Quando voltamos para casa, e ali colocamos ela na cama, chamamos os jovens da igreja, falamos, vamos fazer um revezamento, para ela não ficar sozinha. Aí eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, Walter, como é que eu vou fazer com os cultos? Porque naquela época eu não transmitia culto. Como é que eu vou fazer com a ceia? Como é que eu vou adorar o Senhor? E sabe aquele pedido de alguém que estava desesperado e não estava preocupado com a perna estava quebrada? Ela queria participar do culto. Eu falei com ela, então nós vamos vir aqui fazer um culto com a senhora, todos os dias, até que a senhora recupere. A irmã Nadia eu já contei aqui, ela era analfabeta. E começamos a ir na casa dela, todos os dias para fazer o culto. Ela era analfabeta. E eu comecei a perceber que quando eu chegava, ela estava sentada na cama, do lado dela a Bíblia. E eu ficava olhando e falando, o que essa mulher faz com a Bíblia na mão? Ela não sabe ler. E aí quando eu ia abrir a Bíblia, ela falava assim, hoje você vai ler o livro tal, o versículo tal. Ela acertou o primeiro, o segundo, no terceiro eu comecei a ficar preocupado. Eu voltava para casa e eu não tinha assim coragem de perguntar. E a minha coragem de não perguntar para ela era porque em toda a minha caminhada, irmãos, eu já vi muita coisa.
Mas o que eu vi nos quase 5 meses que ficamos na casa dela, meu sonho é poder ver de novo. Eu lembro que o nosso culto começou com jovens, aí começaram a vir uma irmã da igreja. Aí eu lembro que um dia nós estávamos fazendo um culto, chegou uma irmã e falou assim: Nadir, irmã Nadir, eu vim aqui para a senhora orar por mim. Eu perguntei: irmã Nadir, como é que é? Ela fala assim: vocês acham que eu fico sozinho? Sempre tem alguém que vem para mim orar. E aquela irmã veio com os dois papéis que eram exames, e falou assim: irmã Nadir, diagnosticaram um câncer no meu seio. E a irmã Nadir, sentada na cama dela, falou assim: ô Walter, pega aquele vidrinho de óleo que tem ali. Pôs na mão. Eu já tinha visto isso em vídeo, irmãos, mas naquele dia eu pude ver. Ela com óleo na mão, colocou sobre o seio, dentro da blusa daquela moça, e orou. Saiu com a mão fechada, falou com aquela moça: estende a mão. Pôs na mão dela uma bola. Falou assim: hoje Deus tirou o câncer de você. Era isso que me dava medo de perguntar para ela. Mas um dia eu cheguei e eu lembro que ela falou assim: você vai ler Romanos 3, do 5 a 8. Eu fechei a Bíblia e falei: eu quero saber hoje, irmã Nadir, como que a senhora sabe qual o texto que eu vou ler? Ela disse assim: que antes de você chegar, eu lembro da expressão dela, irmão, 73 anos. Ela disse assim: antes de você chegar, ele leu o mesmo texto para mim. E eu falei assim: ele? Ela disse: ele. Eu lembro dela dizer assim: tá vendo essa Bíblia? Eu não sei ler. Não era eu que estava lendo, era Jesus que estava lendo para mim. E, irmãos, eu passei 5 meses. E depois do primeiro mês eu chegava e falava assim: irmã Nadir, qual texto que ele leu para você hoje? E ela falava. Deixa eu dizer algo para você. Se tem algo que nos mantém forte, se tem algo que nos dá força para vencer, é quando eu e você, irmãos, temos testemunhos para contar. Testemunhos para contar. Como eu oro para que você continue caminhando com Deus e você não pare. Porque cada dia, cada semana, mês, ano que você caminha, são testemunhos que você vai juntando. Vai juntando. Meu filho Samuel está estudando muito. E ele perguntou ao pastor: pai, quando que o senhor acha que eu vou ministrar igual o senhor? Com a mesma autoridade. E logo depois ele emendou uma segunda pergunta. Ele diz assim: quanto mais eu preciso estudar? Eu falei: estude até o final da sua vida. Ele falou: mas quanto tempo? Eu disse assim: não é o tempo de estudo, filho, mas o quanto de testemunho você vai carregar nas suas ministrações. Eu disse: continue estudando, mas busque experiências com ele, testemunhos, porque é isso que vai te dar força, é isso que vai te dar autoridade, é isso que vai te manter de pé. E para a gente terminar, de onde vem a força para vencer? Da luta determinante e confiante. 2 Crônicas 13, verso 14 e 15. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram o chofar ou as cornetas, e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Eu termino aqui: como que Deus me dá força para vencer? E a quinta resposta foi a luta determinante e confiante. Muitos de nós gostaríamos de pular esta etapa. Queremos que Deus nos dê a vitória sem precisar batalhar. Queremos que Deus nos dê a vitória sem passar pelo processo. Queremos ver as coisas acontecendo num passe de mágica, sem precisar pegar a espada. Mas tem algo que é poderoso ao longo de toda a Bíblia, é o nosso posicionamento. Amanhã, segunda-feira, vamos estar com os homens dessa casa. Tem homem aqui? Nós vamos estar aqui orando. E eu creio que muito do que nós estamos vivendo de testemunho nesse tempo é porque os homens dessa casa se posicionaram para orar. Irmãos, tem
ao longo da Bíblia, muitas vitórias vieram. Não foi quando o povo foi para a guerra, não foi quando o povo gritou, foi quando o povo se posicionou. Porque uma postura correta já movimenta os céus. Os homens dessa casa estão se posicionando. E eu volto a dizer, e quero dizer aqui, se em outras igrejas é diferente, mas em Lagoinha, Uberlândia, os homens estão orando mais do que as mulheres. Mano, eu vou repetir de novo para me ouvir, glória a Deus, os homens. Em Lagoinha, Uberlândia, os homens estão orando mais do que as mulheres. Um posicionamento daqueles que nunca se posicionaram. Daqueles que nunca se posicionaram. E quando nós nos posicionamos, isso é tão poderoso. Termina a oração aqui, sempre eu tenho conversado com alguém, eu olho para ele e falo assim, eu nunca te vi aqui. Eu pergunto, você é minha ovelha? Ele falou, nem crente eu sou, pastor. Eu falei, mas o que você está fazendo na segunda-feira, 6 da manhã, numa reunião de oração de crente? Me falaram que esse lugar aqui, que esse negócio é bom, e não é que é bom mesmo. E ele sem dito, eu falei assim, estou quase me tornando crente. E no meu coração eu já penso assim, ele já é, só não sabe. Porque para acordar na segunda-feira, 6 da manhã para orar, irmão, tem que ser crente, sim ou não? Postura, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Judá fez. Judá percebeu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, por todos os lados. E olha o que o texto diz. Os homens de Judá deram um grito de guerra. Eles deram um grito de guerra. Às vezes nós precisamos, irmãos, dar esse grito de guerra. Porque eu sei que você já viveu isso. Sabe aquele momento, aquela luta que parece que te sufoca? Você não consegue às vezes nem falar. Quem já viveu lutas assim? Parece que te sufoca. Você não consegue nem falar. Mas em meio ao calor da guerra, a Bíblia diz que eles gritaram. Gritaram. Falar de grito é lembrar do primeiro culto da nossa inauguração, ainda lá na Rondon. E eu disse assim, a nossa alegria seria ouvida de longe. Um grito não é para falar com quem está perto. Um grito é para comunicar com quem está longe. Um grito não é uma mensagem que você transmite só para quem está próximo de você. Você transmite para quem está longe também. O grito deles não era somente para eles, era para que o inimigo soubesse que eles estavam na postura de batalha. Eu oro nessa manhã para que Deus renove as suas forças, para que você tenha força para guerrear, para batalhar. Talvez você entrou aqui já desistindo do seu casamento. Pastor, não vou lutar mais. Vai sim, vai lutar sim. Vai levantar, vai tomar postura, vai dar um grito de vitória. Não, pastor, eu acho que a minha derrota já foi consumada. Não foi não. A derrota que foi consumada na cruz do Calvário não foi a sua. A derrota que foi consumada ali na cruz foi a derrota de Satanás, foi a derrota da morte, quando ele declarou está consumado. Não. Nós não vamos aceitar, não vamos. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Quando eu olho para esse contexto, eu percebo algo. Que os sacerdotes, eles tocam as trombetas. O toque das trombetas era feito pelos sacerdotes. Isso representava uma santa convocação de Deus. Por que isso é importante? Porque era Deus convocando o seu povo. Quando um sacerdote, qual era a função dele? Ensinar. Qual era a função dele? Interceder, representar o povo diante de Deus. O sacerdote, quando ele entrava para orar em favor do povo, o povo ficava na expectativa, porque quando o sacerdote saía, ele comunicava para o povo aquilo que Deus queria falar com o povo. Então o sacerdote tocar a trombeta era representando o próprio Deus, chamando o povo para a batalha. Pastor, mas a batalha que eu estou travando não é uma batalha de Deus, ela é minha. Não, ela não é sua. Eu termino aqui. A batalha que você está travando e vai travar, ela não é sua. Não, pastor, é minha. Não, ela não é sua.
Pastor, então me explique isso. Eu vou te explicar. Você foi comprado por um alto preço. Você, 1 Pedro 2,9, se tornou propriedade exclusiva de Deus. Você agora pertence a Ele. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que tudo que você é pertence a Deus. Tudo que você vai ter pertence a Deus. Tudo que você um dia vai se tornar pertence a Deus. Ei, a sua vida está nas mãos de Deus. Então não pense que Deus está colocando a sua vida na mão dele e as suas batalhas estão fora da mão dele. Não. Deus tem você por completo. Deus, quando te escolheu, Ele sabia que Ele não estava escolhendo só a sua pessoa, Ele estava escolhendo as guerras que você ia travar também. E Deus conhece cada uma delas. Se a sua vida pertence a Ele, então as suas guerras também é dele. Por isso que Jeremias vai dizer: nunca se viu e nunca vai se ver um Deus como o nosso Deus, que trabalha ao nosso favor. É por isso que Deus vai olhar para a nação de Israel e vai dizer: ei, Israel, essa guerra você não tem que pelejar, eu pelejo por você. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Então eu me levanto para lutar com toda a força, porque eu sei que eu não estou lutando sozinho, eu não estou batalhando sozinho. Em nome de Jesus, que o Senhor fortalece você. Fortalece para lutar as batalhas, as guerras que você precisa. Hoje a trombeta está tocando, convocando você a enfrentar a sua luta em nome de Jesus. Não esqueça, Ele é o seu comandante, Ele vai à frente. É Ele quem luta por mim, é Ele quem luta por você. De onde vem a força para vencer? Eu sei que essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que aí no seu lugar, talvez você entrou aqui hoje e você está em uma batalha. Talvez você esteja em tempos de paz. Então interceda por alguém que você conhece, que está em batalha. Mas talvez você está enfrentando uma grande guerra. Mas Deus está chamando você a dar um grito hoje. Um grito, porque o texto diz: quando Judá gritou, o Senhor saiu a pelejar por eles. Quando Judá gritou, o Senhor Deus derrotou o exército de Jeroboão. Se você está em uma batalha, comece a orar aí no seu lugar. Ore aí. Não seremos abalados, não seremos abalados. Deus está fortalecendo pessoas aqui hoje. Deus está trazendo força a quem estava fraco. Quando vier a intensa escuridão, Deus está fortalecendo pessoas aqui hoje. não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Ele é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode colocar as suas duas mãos sobre o teu coração. Você que está em casa também, coloque a mão sobre o teu coração. Eu queria convidar toda a igreja a repetir essa oração após mim. Eu vou orar e você vai repetir essa oração. Ore comigo, todos, dizendo assim: Senhor Deus e meu Pai, nessa manhã eu abro o meu coração
E convido a Ti, Jesus, entre, seja meu Senhor, seja meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados. E eu, que um dia andei na Tua presença, mas me afastei, hoje, arrependido, eu volto para viver contigo, como filho amado, como propriedade exclusiva de Deus, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, talvez hoje você nos visita. Pela primeira vez você veio a essa casa. E pela primeira vez você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Pela primeira vez você orou convidando Ele para entrar no seu coração e na sua vida. Eu quero orar por você, e essa última oração somente eu vou fazer. Mas eu quero orar apenas por você, apenas você que fez essa oração pela primeira vez, declarando que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, convidando Ele para entrar no seu coração e na sua vida. Eu quero orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, aí no seu lugar, eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto, para que eu possa ver isso. Permaneça com a sua mão levantada. Isso, você que entrega a sua vida para Jesus, Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe. Eu quero orar também, permaneça com a sua mão levantada, por você que hoje está voltando para a presença de Deus. Você que está voltando, você que um dia caminhou com Ele, mas se afastou, e hoje você está voltando. Eu queria que você também levantasse uma de suas mãos bem alto. Eu também vou orar por você. Isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu quero fazer essa oração por você, sem nenhum constrangimento, porque nós estamos diante de Deus. Todos vocês que levantaram uma de suas mãos ao Senhor, eu queria te fazer um convite a sair do seu lugar e vir aqui à frente diante do altar. E eu quero fazer essa oração por você. Pode vir. Nós vamos terminar agora essa reunião, mas eu quero terminar orando pela sua vida. Todos que levantaram a sua mão, saia do seu lugar. Você que está aí atrás, você que está no meio da igreja, vem aqui. Pode vir, pode vir. Isso, venha. Como você está, vem, filho amado, vem, Aleluia. Pode vir. Talvez você não levantou a mão, mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus. Este é o momento. Essa é a oportunidade da decisão mais importante, da decisão mais preciosa que você poderia tomar. Toda a igreja, eu quero te convidar, você pode estender as mãos aqui à frente. Pai, nós oramos e abençoamos cada uma dessas vidas preciosas que hoje abrem o coração para Jesus entrar, confessam publicamente que Jesus é Senhor da vida deles. Pai, escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Como igreja, nós os abençoamos, quebramos de sobre eles todo o poder das trevas e declaramos, ó Pai, um tempo novo sobre a vida de cada um deles, aonde o Senhor será a força deles, aonde o Senhor vai renovar, ó Deus, a força deles, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você que está aqui à frente, olhe para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês acontece hoje. Hoje, não só o nome de vocês é escrito no livro da vida, mas hoje também vocês ganham uma família, a família da fé. As lágrimas não são de tristeza, mas de alegria, porque Jesus entrou
para fazer morada no coração e na vida de todos vocês. Nós queremos contar até 3. E quando dissermos 3, no 3, eu queria que todos vocês virassem para trás e conhecessem um pedacinho da família de Deus, que agora vocês também fazem parte. No 3, vire para trás e conheça a sua nova família, a família de Deus. E toda a família de Deus vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Uma nova história, eu já posso imaginar. Sejam bem-vindos à família de Deus. Viver um novo tempo. Aleluia. Eu vou contar uma nova história, eu já posso imaginar. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aí no seu lugar, você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Ei, homem, amanhã, 6 horas da manhã, é o nosso encontro aqui. Eu te aguardo aqui. Eu queria te fazer um convite antes de te abençoar. Toda terça-feira nós temos o culto pé. E nós estamos na série de mensagens sobre o Espírito Santo. Irmão, está sobrenatural que nós temos aprendido e vivido aqui. Eu quero deixar um convite para você. Terça-feira, às 19h30, é a terceira mensagem dessa série que está mudando a nossa história como igreja. Levante a sua mão, que Deus te abençoe. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te renove as suas forças. Que Deus te surpreenda com bênçãos vindo do alto. Que Deus libere anjos para trabalhar a teu favor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana